Você sabe por que Tomé, sabendo exatamente como sua história terminaria, ainda assim escolheu obedecer à comissão de Jesus e levar o evangelho até a Índia? A maioria das pessoas se lembra dele apenas por aquele apelido, Tomé, o incrédulo. Mas o evangelho de João registra isso com clareza. Quando os discípulos disseram, "Vimos o Senhor", Tomé respondeu sem hesitar, "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estiveram os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, Jesus apareceu novamente. Dirigiu-se diretamente a Tomé, convidou-o a estender a mão e tocar a ferida, e disse apenas uma frase: "Pare de duvidar e creia." Naquele momento, Tomé não tinha mais condições a impor. Ele apenas conseguiu declarar, "Meu Senhor e meu Deus." Mais tarde, quando os discípulos foram enviados em todas as direções, o caminho mais distante, mais desconhecido e mais perigoso coube a Tomé. Para o leste, rumo à Índia. Não foi uma viagem simples. Foi um caminhar passo a passo em direção a um fim que ele já conseguia enxergar. O incenso dos templos pagãos, multidões reunidas diante de ídolos esculpidos, uma língua que ele não compreendia, nobres e governantes frios e desconfiados. Tudo isso se erguia diante dele como uma muralha. Segundo a tradição antiga, em lugares que nunca haviam sequer ouvido o nome de Jesus, Tomé impôs as mãos sobre os enfermos, orou pelos esquecidos, pregou a cruz em paradas de caravanas e sob os tetos dos pobres, e anunciou a ressurreição nos pátios dos poderosos. E por causa disso, acabou ofendendo aqueles que detinham o poder. Um dia, ele foi levado a um lugar remoto. Sob o sol escaldante, ficou à beira de uma encosta. Soldados ergueram suas lanças. As pontas atravessaram seu corpo e seu sangue se misturou ao próprio pó sobre o qual ele havia orado. Naquele momento, ele já não estendia a mão para tocar o lado de outro. Ele dava testemunho com o próprio corpo do Senhor que ainda carregava suas cicatrizes. Tomé não ignorava que esse dia poderia chegar. Desde o instante em que colocou os pés naquela estrada, já pressentia como as últimas linhas poderiam ser escritas. Mas mais do que temer a morte, ele temia voltar de mãos vazias àquele que um dia permitiu que ele tocasse a ferida. Se você também está diante de uma encruzilhada, onde consegue ver o custo, mas ainda assim sente o chamado para obedecer, escreva nos comentários: "Senhor, mesmo vendo o preço, ainda estou disposto a te seguir." E compartilhe neste vídeo para que mais pessoas saibam que Deus não procura apenas aqueles que nunca duvidam, mas aqueles que, mesmo tremendo por dentro, ainda assim estão dispostos a caminhar até o fim.